A luz do mundo se apagou para que agora, dentro de cada um de nós, a vida de Deus pudesse brilhar. Algo aconteceu no céu e a terra viu os efeitos disso. Então, quando o Verbo vivo, o único Filho de Deus, aquele que carregava todo o esplendor e a plenitude de Deus, ele se entrega na terra, algo acontece nos céus. A Bíblia diz que no dia em que Jesus foi crucificado, o sol se recusou a brilhar, era dia, virou noite. Você tem noção que toda a criação, quando viu o seu Criador morrendo, toda ela se manifestou. Era dia, virou noite. Foi seguido de um dia de silêncio. Sexta, morte, desesperança, dor, luto. Sábado, silêncio. E é interessante, isso é muito simbólico, eu diria até profético. O Verbo se calou para que algo novo pudesse acontecer. A palavra foi silenciada para que algo novo pudesse pulsar. Pastor, o que isso tem a ver com a minha história? Talvez você esteja enfrentando algum momento de silêncio. Você acha que Deus se esqueceu de você, mas eu quero te lembrar que antes de todo milagre existe um período de silêncio. Sempre que Deus se cala, existe algo novo sendo gerado. Irmão, o fato de Deus não estar falando em alguns momentos não significa que Ele não esteja fazendo. É como um bom professor que aplica uma prova. Todas as vezes que o mestre aplica uma prova, ele fica em silêncio. Algo está sendo gerado. No original, a palavra silêncio é derivado de silere, calar-se. Tem mais um dos significados que eu achei tão poderoso, diz não dizer palavra. O que significa silêncio? Não dizer palavra. A palavra viva, o Verbo encarnado, precisou abrir mão de quem era, para você poder voltar a ser quem Ele sempre quis que fosse. Ele precisou deixar de ser quem era, se despir de quem era, para que você pudesse se vestir de quem Ele é. Irmão, pega isso. O Verbo encarnado se calou para que você pudesse clamar. O Verbo encarnado, Ele saiu de cena para que você pudesse entrar. A luz do mundo se apagou para que agora, dentro de cada um de nós, a vida de Deus pudesse brilhar. Algo aconteceu no céu e a terra viu os efeitos disso. Algo aconteceu nos céus e a sua casa está vivendo os efeitos disso. É por isso que a oração do Pai Nosso, ela é muito mais sobre espelharmos na terra o que já acontece nos céus, do que Deus fazer algo novo na terra, porque Ele já fez algo novo nos céus. A oração do Pai Nosso é: seja feita a sua vontade na terra como já é feita nos céus. A Páscoa fala sobre o único Filho de Deus se entregando para que todos nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. A Páscoa fala sobre o unigênito morrendo para que ressuscitasse como primogênito. O único Filho de Deus se entrega, mas Ele ressuscita como o primeiro de muitos. E essa loucura da redenção, essa é a graça da Páscoa, esse amor furioso, que se não fosse pelos olhos da fé, se não fosse pelo entendimento da graça, sem dúvida nenhuma a gente trataria como um paradoxo. Como alguém tão grande se faz tão pequeno, como a vida encontra a morte, como o único filho se torna o primeiro de muitos. Esse amor furioso que confunde aqueles que não creem, mas para aqueles que creem é o poder de Deus. A Bíblia diz, para aqueles que não creem, o que nós cremos é loucura, mas para nós que cremos, isso é o poder de Deus. Me explica um Criador que morre pela sua criação. Me explica alguém tão grande a ponto de falar com estrelas do universo, nomeá-las e colocar todas elas em sentido, enfileiradas. Saber cada fio que você carrega na sua cabeça, saber cada sentimento que você tem, cada dor que você passa, e ainda assim esse Deus tão grande se esvaziar de toda a glória e se fazer tão pequeno para caber dentro de você. Nenhum outro fenômeno foi tão poderoso quanto o dia em que Jesus se entregou à morte. A beleza do céu foi coberta de dor. O Filho de Deus encontrou a morte para que a gente pudesse encontrar a vida. Sempre diz para resumir em algumas palavras, em algumas sentenças, em algumas frases, o que é evangelho. Evangelho, irmão, fala a respeito de um amor tão poderoso que Deus até aceitou a ideia de abrir mão de Jesus por alguns dias, mas Ele não aceitou a ideia de abrir mão de você para sempre.
Evangelho fala a respeito de um pai que preferiu sentir a dor da perda de um filho, para que você, como filho, nunca mais sentisse a dor da ausência de um pai. Evangelho fala a respeito de adoção. Evangelho fala a respeito de redenção. Evangelho fala a respeito de restauração. Evangelho fala a respeito da vida de Deus invadindo lugares de morte. Evangelho fala a respeito de pessoas que não creram que Ele era quem dizia ser, depois vendo os frutos disso, e então crendo. Existe uma classificação, quase como se fosse em níveis de profundidade a partir daquilo que cremos. Aqueles que creem porque veem, eles têm um nível de acesso, mas felizes são aqueles que creem mesmo sem terem visto. Tomé precisa de marcas, ele precisa ver, ele precisa tocar. Mas os discípulos não, eles sabiam. Jesus disse que voltaria, certamente ele vai voltar. Sabe, a sua jornada de fé vai ser marcada por esses desafios. Tem gente que só vai crer quando vê, mas tem gente que, porque crê mesmo sem ver, certamente os seus olhos verão. O Evangelho fala a respeito da loucura, irmão. Não faz sentido, a conta não fecha. Mas fé não é sobre planilhas, fé não é sobre números. Fé é sobre o Deus sobrenatural, fazendo coisas sobrenaturais. Fé é sobre Deus pegando pessoas simples e transformando em improváveis. Fé é sobre Deus pegando um homem e guardando ele dentro da casa do seu perseguidor. Um homem que não era bom em fala, um homem que não tinha nada de diferente dentro de si, mas a partir da glória de Deus se transforma agora no libertador de um povo. A fé é sobre crermos que aquilo que Deus fez com Moisés, Deus fez com Jesus, Deus fez com você. Não há mais cativeiro, não há mais sentença, não há mais correntes, não há mais cadeias, não há nada nos céus ou debaixo dos céus, porque a Bíblia diz que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem autoridades, nada no presente nem no porvir é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Efésios 1:4 diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Na época em que essa carta é escrita, quando Paulo escreve aos Romanos, a gente leu aqui uma carta aos Efésios, fala sobre o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai, ou seja, Paizinho. Não existe nada que expresse mais intimidade naquela época, naquela linguagem, naquela cultura, do que você chamar o Pai de Abba, Paizinho. Mas existe algo ainda mais profundo. Quando Paulo escreve isso aos Romanos, ele está falando segundo um contexto da época. Porque na época, quando você tinha um filho, você tinha um nível de responsabilidade, mas quando você adotava um filho, o nível de responsabilidade era maior. O que os romanos acreditavam era o seguinte: se você gerou um filho, ele pode ter acontecido por um acidente, mas se você adotou um filho, você escolheu ter como filho. Então a sentença para um pai que fizesse qualquer coisa com o filho adotado era muito mais rígida do que a sentença de um pai que fizesse algo com o filho natural. O que a Bíblia está dizendo, quando fomos adotados como filhos, é que o nível de responsabilidade de Deus com você é o maior nível que pode existir, porque Ele não só criou você, Ele escolheu você, Ele desejou você. Alguém aqui, Ele desejou você. Jesus amou você de tal maneira que Ele foi entregue como sacrifício, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Não foi bonitinho, não foi fofinho. O sacrifício envolveu martírio, o sacrifício envolveu dor, envolveu sangue. Ele foi transpassado, ele foi partido, ele foi humilhado, ele foi entregue, ele foi vendido. Pior do que ser entregue é ser vendido, porque alguém não só o entregou, mas colocou o preço nele. Alguém colocou o preço em Jesus, e com um beijo sinalizou quem era: o líder de uma revolução. Depois se arrependeu, tentou devolver o dinheiro, mas aqueles que compraram não quiseram de volta, porque sabiam que havia uma maldição sobre o que fizeram. A Bíblia diz, Isaías 53, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos curados. Todos nós como ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, e ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca.
Alguém pode celebrar em nome de Jesus. Mas a história não termina aí. A história não termina aí. Lucas 24, diz: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro, e encontraram ali removida a pedra do sepulcro. E quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. E de repente, fala comigo, de repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens então lhe disseram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Alguém pode celebrar? Mateus 28:6 diz: ele não está aqui, ele ressuscitou, como havia dito. Venham ver o lugar onde ele jazia, vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo diante de vocês para Galileia, e lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei.